Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos iniciar nossos trabalhos da noite de hoje, agradecendo a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, nosso mestre e guia, e a espiritualidade bondosa desta casa, por esse momento de aprendizado e de reflexões sobre a doutrina dos Espíritos. E com nossos corações cheios de gratidão, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E hoje nós vamos receber o irmão José Murialdo Souza, trabalhador do Centro Espírita Ninho de Luz, da cidade de Araranguá, que vai nos falar hoje sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo, Sr. José. Obrigado. Aqui em cima para ficar bem alto. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, né? Obrigado pela presença dos irmãos, obrigado pela presença dos espíritos de luz que com certeza também estão junto de nós. Agradeço a Deus por esse momento, né? Por permitir que nós estivéssemos hoje, nessa noite, juntos, orando, pensando coisas úteis para nossas vidas, irradiando emoções salutares. É muito bom. E é com muita emoção que nós fomos, né, convidados pela URI, né, União Regional Espírita, a falar da comemoração de 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando me acionaram para que eu viesse à casa, né, e eles é que passam o tema, então eu pensei, o que falar do Evangelho? Nessa obra tão dignificante, né, que Allan Kardec escreveu para que o mundo, né, mude, para que o mundo seja um mundo melhor. Essa obra, que contém muitas passagens, né, dos evangelistas, ela traz muitas mensagens que nos fazem, né, refletir sobre a vida. Então é com muita alegria, né, que eu venho hoje falar alguma coisa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo nesses 160 anos. O Evangelho, ela é a terceira obra da codificação espírita. Ela foi publicada por Allan Kardec em 15 de abril de 1864, na França. Né? Então, ela completou, agora dia 15 de abril, ela completou 160 anos. 8 meses antes da obra ser publicada por Allan Kardec, os seus guias espirituais, os espíritos de luz que estavam com Allan Kardec, eles
eles falaram o seguinte a respeito do livro para Allan Kardec. Esse livro da doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que necessita, mas todas as nações, em sua vida prática, dele tirarão instruções excelentes dos interesses gerais, dos interesses sociais e de interesses religiosos. Então, olha só, meus irmãos, o que os guias espirituais, os espíritos superiores, né? Antes de Allan Kardec publicar essa obra, o que eles já falavam? Né? Como esse livro seria importante para o homem, para o conhecimento do homem. Nós, meus irmãos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Né? Nós somos encarnados, seres encarnados, numa experiência espírita. Nós não somos espíritos, não, ao contrário. Nós somos humanos numa experiência espiritual. Porque aqui nós estamos passando por um momento da vida. Nós estamos aqui aprendendo coisas para a vida. E a obra do Evangelho, ela é um guia. Né? Ela vem nos trazer conhecimento para que nós possamos superar os momentos de dificuldade que todos nós passamos na nossa vida diária. Né? Quando nós iniciamos a nossa vida, né? Quando nós nascemos, quando chegamos ali nos 7, 6, 8 anos de idade, né? Nós começamos a ir para o colégio, né? A nossa vida é assim. Vamos lá. Hoje já tem, né, as séries anteriores do primeiro ano, tem o jardim e assim por diante, né? Então, nós estudamos ali no primário, estudamos aquelas séries, depois a gente passa para o ginásio, vai estudando, vai fazendo provas, né? Depois nós vamos para o ensino fundamental, né? Até que chegamos num ponto de terminar aquelas séries, né, da adolescência, e vamos escolher uma profissão. Né? E assim é a nossa vida. Vamos fazer o vestibular e vamos escolher uma profissão da vida. Ser médico, ser advogado, ser engenheiro, né? É assim. E nós, para chegarmos a uma profissão, nós temos que estudar muito, né? Temos que ser aprovados naquelas provas estressantes que os professores, né, passam, para que chegue no final do ano, a gente seja aprovado. E que depois chegue no final do curso, né, pegamos o diploma e vamos desenvolver a nossa vida profissional. É mais ou menos assim. Mas nós temos também a faculdade da vida, meus irmãos. E qual é o livro? Quais são os livros? Quais são as lições que nos ensinam nessa faculdade da vida? Que aparentemente parece simples, mas dependendo do nosso conhecimento, do nosso adiantamento, às vezes essa faculdade é complicada, né? Então, está aqui a apostila. Essa é a apostila da faculdade da vida. Né? Aqui, esse conteúdo que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é essencial, como disseram os amigos de Kardec, para que a gente tenha uma boa relação na sociedade e na própria religião. E é necessário que nós, ao chegarmos ao fim das nossas vidas, né? Nós iniciamos lá no berço e ela vai se encerrar no túmulo. É assim. Nesse transcurso, nesse trajeto do berço ao túmulo, é necessário que nós sejamos aprovados também nessa faculdade da vida. E para isso, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos conhecimento do que o Mestre Jesus veio aqui, em carne e osso, nos ensinar. É necessário. É necessário que nós sabermos que nós temos que amar os nossos irmãos. É necessário que nós aprendamos que nós temos que perdoar os nossos irmãos, aquelas pessoas que nos ofendem. É necessário também que nós aprendamos, meus irmãos, a reconhecer os nossos erros e
pedir perdão também pelos nossos erros. Então, a obra de Allan Kardec, do Evangelho, ela nos traz as lições do dia a dia. Esse aqui, meus irmãos, para quem hoje, né, não conheço os irmãos, é a primeira vez que a gente está aqui, mas todos nós deveríamos ter essa obra na nossa casa, na cabeceira da nossa cama. Todos nós. Porque aqui, quando estivermos com algum momento complicado na vida, quando nós estivermos em dúvida, quando nós estivermos angustiados, quando nós estivermos deprimidos com algum problema, alguma situação difícil e complicada, para onde é que nós vamos recorrer? Se nós tivermos essa obra em casa, né, humildemente, vamos chegar lá, no nosso quarto, na nossa sala, falar com Deus de uma forma humilde, de uma forma tranquila, e pedir que nós, ao abrirmos esse livro, que nos apareça uma solução para aquele problema que nós estivermos passando naquele momento. Para que nós possamos ter um esclarecimento daquela dúvida que está corroendo os nossos pensamentos. Então, eu convido a todos os irmãos a terem essa obra em casa. Para volta e meia, pegar, abrir, ler, fazer o evangelho em casa, né, com uma pessoa, duas pessoas, com a esposa, com o filho, né? Toda semana, escolher um dia, né? Abre, faz uma leiturinha, discute aquela leiturinha, pede a proteção da espiritualidade. Meus irmãos, é fundamental essas coisas para nossas vidas. Para nós que acreditamos que nós vamos ter, que aqui é uma passagem e a nossa vida é a espiritual, é fundamental que nós possamos viver bem nesse momento dessa escola que nós estamos passando. Se eu entregasse a cada irmão agora uma folha, uma caneta, e fizesse uma pergunta para os irmãos, assim: qual a importância do Evangelho para nossas vidas, para a sua vida? O que é que nós responderíamos? Qual a importância do Evangelho para a minha vida? O que é que nós iríamos dar como resposta? Isso é para que a gente pense. Os espíritos, meus irmãos, os espíritos superiores, eles dizem assim, eles respondem assim: o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, ou seja, é o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Do ilimitado. Porque nós vamos viver eternamente, meus irmãos. Sabemos disso. Que essa nossa vida aqui é para que nós possamos aprender, resolver situações talvez mal resolvidas em outras vidas, né? Entramos aqui no planeta Terra, entramos num lar com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? E vamos convivendo, vamos aprendendo, resolvendo situações, às vezes, difíceis que acontecem, para chegar a um determinado ponto da vida que nós estejamos bem preparados para passar para o plano espiritual. É meio contraditório, às vezes, nós assim falar, né, que nós temos que se preparar para a morte, né? A vida que nós temos hoje, ela é necessária para nós nos prepararmos para o outro lado da vida. E a morte está no meio. E às vezes nós ficamos meio ansiosos, né, de falar essa palavra morte, desencarne. Claro que ninguém de nós quer partir, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, eu estava num centro espírita lá em Florianópolis, fui assistir uma palestra com um irmão meu que morava lá, e eu e meu irmão e essa pessoa da casa espírita lá, falou assim para nós dois:
vocês queriam viver mais 30 anos e ir para o inferno ou morrer amanhã e ir para o céu? O que nós iríamos escolher? Porque a morte é um mistério, né? Então, já pensou se alguém faz essa proposta para nós? Quer morrer amanhã e ir para o céu? Ou quer ficar aqui mais 30 anos e ir para o inferno? Certamente que 90% vai escolher ficar mais 30 anos aqui e ir para o inferno, porque a gente não sabe o que nos espera do outro lado. Né? Nós estamos ainda engatinhando na nossa evolução. Nós ainda estamos iniciando um processo de aprendizado. Né? E durante esse processo de aprendizado, surgem situações, às vezes, difíceis da nossa vida. Né? Surgem coisas complicadas, coisas que às vezes nos revoltam, que às vezes nos fazem procurar álcool, às vezes droga, às vezes jogos de azar, né? Para que, por nós estarmos afastados de Deus. Né? Às vezes nós estamos em situações difíceis e em vez de a gente buscar um auxílio espiritual, um auxílio de luz, um auxílio de paz, né? Nós, na fraqueza e no desespero, às vezes nós vamos para o outro lado. E às vezes esse lado ele é irreversível, às vezes ele tem consequências complicadas para a vida. E quem de nós não conhece histórias assim? Às vezes de irmãos que se atiraram no vício, às vezes de irmãos que eram pessoas boas em função de alguma outra coisa, de um erro, de um pensamento às vezes errado, cometeu alguma coisa errada e jogar toda uma oportunidade que Deus nos dá, né? Jogar pelo ralo. Então é necessário que nós, como espíritos encarnados hoje, né, que nós aprendamos a lição de Jesus. Que nós aprendamos aquilo que Jesus veio nos ensinar de verdade. Que nós temos que fazer o bem em qualquer situação da vida. Que nós não devemos temer, que nós não devemos duvidar daquilo que ele veio ensinar. E se nós agirmos como verdadeiros filhos de Deus, se nós amarmos realmente os nossos irmãos, como Jesus veio ensinar, nós vamos ter menos problemas nas nossas vidas, meus irmãos. As dificuldades que aparecerem, nós vamos ter mais facilidades para resolver. Nós vamos ter mais condições de educar os nossos filhos, de se relacionarmos bem com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos irmãos. Porque os problemas, eles estão incrustados, a maioria dos problemas das nossas vidas, eles estão dentro da nossa casa. E se nós já sabermos que nós nascemos naquela casa e naquela família para resolver situações, vai ser mais fácil para nós aceitarmos uma pessoa que tem uma diferença e que pensa diferente de mim e de nós. É necessário que nós saibamos conviver com diferenças. É necessário que nós saibamos que a minha ideia e a minha opinião não deve ser acatada por todos, que cada um tem uma maneira de se expressar, que cada um tem uma maneira de falar. E nós temos que respeitar. E o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz isso. Ele nos explica isso. Eu vou contar um caso, meus irmãos, meu, né? Me permito. Como é que eu conheci a doutrina espírita? Como é que eu conheci? Há 30 anos atrás. Agora, em janeiro de 2025, vai fazer 30 anos que eu estou nessa doutrina. Então, eu tinha uma vida de balada, né? Álcool, droga, festa, né? Não era muito interessado nas coisas verdadeiras e coisas úteis da vida. Estava afastado de Deus. Né? Acreditava, mas de uma maneira mais longe, né? Sabia que existia um Deus, mas a gente não tinha tanta ideia das consequências das coisas erradas que a gente faz. Então eu estava nessa vida, nessa situação. Até que chegou uma pessoa para mim, uma pessoa amiga da família,
e disse assim: Muriel, tu já fosse no centro espírita? Tu já viste falar do centro espírita? E lá em Araranguá tem o Luz, Paz e Caridade, um centro espírita que tem 60 anos. Então, eu, volta e meia, eu tinha visto falar, às vezes eu passava na frente, mas nunca tive vontade de frequentar aquela casa, de entrar naquela casa. E essa pessoa disse: por que tu não vai lá? Lá tem palestra, lá tem passe, lá tem estudo. E eu dei de ombros, né? Esse centro espírita. Mas passou, acho que um tempo, passou uns 30 dias, 40 dias. Essa mesma pessoa chegou para mim me pedindo um favor. Ela estava com um problema, tinha um filho dela, ela estava desconfiada que esse filho estava usando droga. Então ela veio a mim, por me conhecer e por saber um pouco, né, daquela vida que eu passei, né? Então ela veio me pedir informações sobre o filho dela. Perguntar se eu sabia que ele estava usando droga. E que se eu soubesse disso, que eu falasse para ela. Então o que é que eu pensei? Assim, eu vou tirar o meu corpo fora. Eu não vou falar para ela isso, né? Eu conheci o rapaz, ele era mais novo do que eu, bem mais novo, ele era adolescente, eu já estava com uma idade mais. E dei de ombros. Eu disse: não, eu acho que ele não está, e etc, e etc. Aí passou mais uns 10 dias, o pai dele também me procurou. O pai desse mesmo menino. Foi lá falar comigo, porque achava que o filho também estava usando droga. Será que eu não dava uma força para descobrir, para espiar, para aquela coisa toda, né? Que a droga é uma coisa muito forte, meus irmãos, é uma coisa muito triste, uma coisa muito complicada na vida das pessoas. A droga, ela destrói mesmo, ela mata, e quando ela não mata, ela faz que a pessoa que está usando, às vezes, até tire a vida de pessoas da própria família, e nós sabemos disso. Então, eu também falei para ele a mesma coisa: olha, eu não sei, quase não convivo com ele, né? A gente quer tirar o corpo fora e pensa assim, ó, eles é que resolvam o problema deles, né? A gente não quer compromisso às vezes. Mas eu disse: não, se eu souber de alguma coisa, eu vou lá e vou falar para vocês. Aí passou mais um tempo, mais uns 20, 30 dias, e a mãe do rapaz veio a mim de novo. Ela disse: por favor, Muriel, eu preciso saber, porque eu tenho que tomar atitudes com o filho. Eu acho que ele está complicando lá em casa a nossa relação e etc. Então eu vou fazer assim, eu vou te convidar para ir lá em casa, vou dizer que tu vai lá, porque, né, tocar um violão, ele gostava de tocar violão com ele, e aí eu vou deixar vocês dois sozinhos lá e tu pesquisa, tu tenta descobrir para mim, tu vai me fazer um grande favor se tu souber disso. Eu disse: tudo bem, posso ir lá. Aí marcamos um domingo, e eu fui, saí da minha casa, fui lá na casa dela, um domingo à tarde, cheguei lá na casa dela, o menino, né, estava tomando banho, aí ela bateu na porta, falou para ele assim: fulano, o Murialdo chegou aí, ó, tá, eu vou deixar vocês a sós aí, eu vou lá na mãe, tá, ele trouxe o violão dele aí para vocês tocar, tem um café, tem uma bolacha ali, e vocês fiquem aí à tarde aí. E ela saiu, deu uma piscada para mim e saiu. Então ele estava tomando banho, e eu fiquei sentado na sala. Tinha uma mesinha na sala, e na mesinha tinha o Evangelho, estava em cima da mesa, o Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu me sentei, e uma coisa que eu gosto, que eu sou viciado, é leitura, eu sempre gostei de ler. Então, até ele tomar banho, assim, peguei o livro, abri, comecei a folhear e comecei a ler alguma coisa. Então, eu li algumas frases que diziam assim: que tudo aquilo que nós fizermos durante a nossa vida, de bom ou de ruim, vai ter consequências da nossa vida, consequências boas ou consequências ruins. E aquilo me despertou. Aquela frase, né? Aí, claro, fui lendo mais algumas coisas, e a minha intenção era o quê? Ele sair do banheiro, ele sair do banho, tocar um violão, e eu ir embora e não falar nada. Você, a mãe e o pai que descobrem. A minha intenção era essa.
porque a gente nunca quer, né, às vezes, se envolver, né, que a gente pensa com fofoca, com confusão, poder dar um amigo, essas coisas. E eu li aquilo e o meu pensamento mudou totalmente em relação ao que eu ia fazer e falar com ele. Aí ele saiu do banheiro, sentou, aí, né, pegou o violão, começou a mexer nas cordas e queria tocar, e aquela frase não saía mais da minha cabeça. Aquela frase que eu tinha lido, que aquilo que a gente faz de bom ou de ruim na vida, ela vai ter consequência bom ou ruim na tua vida. Então eu dei uma olhada para trás da minha vida. Ela estava meio complicada, em função de algumas coisas erradas que eu fazia. E eu não me concentrei mais, até que eu disse assim, fulano, ó, eu não vim aqui para tocar violão. Eu vou abrir o jogo para ti. Eu vim aqui a pedido da tua mãe, a pedido do teu pai, porque eles estão desconfiados que tu tá usando droga e vieram a mim, né, porque eles sabem também que eu andei metido nesse caminho escuro durante algum tempo e vieram me pedir um favor para me descobrir porque eles vão tomar uma atitude em relação a ti. Ele ficou da cor dessa toalha, claro, né? Ele tinha 18 anos, eu acho que 17, 18, não me lembro bem. Ficou com medo, ficou... Ai, e agora? Eu disse, agora? Eu disse, tu para de usar droga. Te cuida, né? Ele estava usando uma droga mais pesada. Estava usando cocaína, né? Que já era uma droga complicada. Eu assim, porque eu vim aqui para pesquisar, para falar contigo, para dizer para eles o que tu está fazendo com a tua vida. Mas eu vou fazer assim, eu não vou falar para eles que tu está usando droga. Porque depois eles vão me perguntar, tanto o teu pai como a tua mãe. Eu vou falar para eles que eu vou te observar mais na rua. E realmente, se eu estiver usando droga, eu vou falar para eles que tu está usando droga. Eu vou falar a verdade. Mas tu vai fazer isso assim? Eu vou. Então, tu tens um caminho, né? Tenta sair dessa situação. Tu é um menino novo, daqui a pouco tu vai jogar isso tudo fora, tu não vai, né? Às vezes a tua saúde mesmo vai prejudicar e a vida vai virar um inferno, como a gente sabe de tantos jovens. Aí conversamos e eu pedi um evangelho para a mãe do menino depois emprestado. Pedi um evangelho para levar para minha casa. Então ela assim, olha, tu pode levar, mas toda semana eu faço um evangelho no lar. Então, isso era num domingo, ela disse, quinta-feira tu tem que trazer para mim de volta. Eu disse, não, tranquilo, eu vou te trazer quinta-feira. Na quarta-feira eu entrei no Centro Espírita Luz, Paz e Caridade em Araranguá. Primeira vez que eu botei o pé lá dentro. Aí comprei um livro, o Evangelho, comprei um livro dos Espíritos, comecei a frequentar, comecei a ouvir palestras, comecei a estudar. Eu devorei o Evangelho, eu acho que em 15, 20 dias. Eu li todo o Evangelho. Eu tive muitas emoções, porque a gente sabe aquela frase, né? Quando o chapéu serve, né? A gente começa a ler e ver o que fazia de errado, o chapéu serve, e a gente vai olhando as consequências. Então eu chorei muito durante aqueles 15, 20 dias que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. E adentrei aquela casa espírita. Estudei, não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Nós somos iguais, né? Mas eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Eu comecei a ver as pessoas de uma forma diferente. E comecei a me ver também de uma forma diferente. Porque às vezes nós não nos valorizamos. Às vezes nós não acreditamos na nossa capacidade de desenvolver a nossa vida. Eu tinha abandonado uma faculdade com 22 anos por causa daquele caminho complicado. Abandonei tudo, saí, perdi empregos bons que eu tinha. E o Evangelho me retomou o rumo da vida. Voltei a estudar, me formei, fiz 2 faculdades. Não que a gente, por fazer faculdade, a gente é melhor do que qualquer um. Não é isso.
Mas é que o nosso lado profissional, às vezes, ele necessita de um estudo. E o Evangelho me abriu a visão. Sempre com aquilo dentro de mim. Faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Então, é exatamente isso que o Evangelho traz. É essa mensagem principal que o Evangelho traz para cada um de nós. Vamos fazer para as pessoas que estão junto de nós aquilo que a gente gostaria que elas fizessem para nós. Essa é a máxima do Espiritismo. Esse é o conhecimento máximo da doutrina espírita. Porque se a gente quer que as pessoas façam coisas boas para nós, nós também vamos fazer coisas boas para as pessoas. É simples. Então, o Evangelho, meus irmãos, que há 160 anos atrás foi lançado por Allan Kardec, ele veio com esse objetivo principal: instruir os homens, fazer que os homens se tornem pessoas tolerantes, pessoas amorosas, pessoas que respeitem a natureza, respeitem as pessoas, respeitem os animais, respeitem as religiões. Esse é o objetivo do Evangelho. E a partir do momento que nós começamos a respeitar as coisas, nós também vamos ser respeitados na nossa caminhada. Nós também vamos ser vistos com outros olhos. As vibrações positivas vão recair sobre nós. É uma corrente, meus irmãos. Então, olhem a importância desse livro na vida de cada um de nós. Olhem a importância desse livro no contexto geral da humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo. E para encerrar, meus irmãos, no fim do livro, até tem um autógrafo do Allan Kardec. Ele diz assim: nós trabalhamos para dar fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os homens melhores, uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Palavras da espiritualidade de Allan Kardec. Meus irmãos, o recado da noite era esse. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos chegar hoje na nossa casa tranquilos, harmonizados, junto dos bons espíritos, que tenhamos uma noite abençoada de sono, de sonhos, que amanhã nós acordamos com muita fé, com muito amor e com a intenção, com o esforço de caminhar, meus irmãos, de caminhar ao lado da espiritualidade de luz, de caminhar de mãos dadas com Jesus. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Deus ama a todos nós. Ele quer que todos nós sejamos pessoas felizes. E o mais importante de tudo, meus irmãos, é que isso só depende de nós. A minha felicidade não depende de mais ninguém. É só de mim, do meu esforço, da minha fé e do meu amor. Boa noite, meus irmãos. Que a espiritualidade de luz nos guie e que assim seja. Obrigada, São José, pela bela explanação sobre o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Vamos agora, meus irmãos, nos preparar para recebermos o passe coletivo. Essas energias benéficas serão transmitidas pela espiritualidade bondosa que se encontra ao nosso lado nesse momento. Convidamos a todos a fechar os olhos e, envolvidos nessa atmosfera de amor,
de paz e de harmonia. Vamos orar por nós, por nossa família, e hoje em especial, vamos orar pelos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por dificuldades dolorosas devido às chuvas intensas naquele estado. Pedindo a Deus que ajude que essa situação termine o mais rápido possível. Pedindo a Jesus que leve o amparo, a esperança, a resiliência para todos esses irmãos que estão sofrendo. Também para aqueles que desencarnaram. Pedimos a Deus, então, que tudo volte à normalidade. Deus bondoso, sabemos que tudo que acontece é tudo conforme a tua vontade e o nosso merecimento. Por isso, Senhor da vida, pedimos misericórdia nesse momento. Que possamos, então, fazer essa nossa oração com todo o nosso sentimento de amor e de fraternidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos. Esperamos novamente, semana que vem, encontrá-los conosco. E que Deus nos acompanhe, nos dando muita fé, muita coragem para enfrentarmos todas essas nossas dificuldades. Que assim seja, Senhor. Obrigada.